Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica Qualitativa e o assunto da aula de hoje é o processo de separação e identificação de cátions do grupo 4, tá? Então lembrem, nós já passamos pelos processos de separação e identificação dos cátions do grupo 1, o grupo do ácido clorídrico, né, como reagente de grupo, os cátions do grupo 2, o grupo do ácido sulfídrico, os cátions do grupo 3, o grupo do ácido do sulfeto de amônio, e agora chegamos nos cátions do grupo 4, os cátions que estão atrelados ao reagente de grupo carbonato, tá? Então, o reagente de grupo aqui vai ser o carbonato de amônio, e esse carbonato de amônio, ele é responsável por, na presença de cátions do grupo 4, formar precipitados do tipo carbonato, né? Então vejam que os cátions desse grupo, que são o cálcio, o estrôncio, o magnésio e o bário, são 4 cátions que estão ali na família dos metais alcalinos terrosos. Então, se eles estão na mesma família, eles têm características químicas semelhantes, né? Bom, o magnésio, por conta do seu tamanho, ele tem uma configuração eletrônica um pouquinho diferente, mas ainda assim pode ser enquadrado ali como cátion do grupo 4. Em alguns livros ou alguns autores enquadram esse cátion em outros grupos, como por exemplo no grupo 5. E essa é uma possibilidade justamente por conta dessas características diferenciadas desse elemento, no caso desse íon, tá? Bom, nós vamos fazer a identificação, a separação e a identificação desses cátions, precipitando todos eles na forma de carbonato. Bom, o magnésio ele tem duas possibilidades de caracterização, no caso da separação e identificação, né? Justamente por conta dessas suas características diferenciadas. E nós temos 2 testes possíveis para o magnésio, tá? Nós temos um teste muito simples, que seria o teste da reação do íon magnésio com uma espécie hidróxido, por exemplo, o hidróxido de amônio, formando hidróxido de magnésio, que seria um precipitado esbranquiçado. A outra possibilidade é o famoso teste da estrela. Então, na presença de fosfato, a gente tem, junto com o magnésio, o crescimento de cristais na forma de estrelas, e esses cristais podem ser verificados, né, podem ser observados com o auxílio de um microscópio óptico, que é o que vocês vão ver em algumas imagens no decorrer desse vídeo, tá? Então, peço para que vocês acompanhem o experimento, juntamente com o protocolo e o fluxograma dessa parte, para que a gente possa ter todos os ensaios realizados, tá bom? Vamos lá para a bancada. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai aqui preparar a nossa primeira amostra, né? A nossa amostra, então, é um sistema líquido, uma solução, que compreende nitratos de cálcio, bário, estrôncio e magnésio. Eu já deixei os 4 reagentes do reagentário separados, tá? E então vou agitar todos eles e colocar 5 gotas aqui no meu tubo de ensaio limpo, tá? Lembrem que esses 4 reagentes, essas 4 espécies químicas, elas têm características químicas semelhantes, né? E por conta disso a gente consegue separar com um único reagente de grupo, que é o reagente de grupo carbonato de amônio, né? Que seria o nosso reagente de grupo aqui do grupo 4, tá? Vou rotular esse tubo como um tubo A, seria o A de amostra, tá? E aí eu guardo os meus reagentes, obviamente respeitando a sequência do reagentar, né, que tem uma sequência aqui crescente, na ordem crescente. Pronto! Bom, de acordo com o protocolo, o que a gente precisa fazer agora é basicamente acrescentar 5 gotas de cloreto de amônio. Então nós vamos aqui de alguma forma criar um tamponamento desse sistema, tá? Então, 5 gotas de cloreto de amônio, 1 molar, cloreto de amônio, 1 molar reagente de 16. Cinco gotas. Agito bem. Agora eu vou aquecer o meu sistema por 5 minutos
Na verdade, como a gente tem uma quantidade pequena de amostra aqui ainda, eu posso fazer um aquecimento de apenas 2 minutos, tá? Então, alterando aqui o nosso protocolo, né? Eu vou levar a minha amostra para a água já sob fervura e marcar aqui o nosso cronômetro para 2 minutos. Bom, vejam alguns pontos importantes aí, né? Dentro desse grupo, desses 4 reagentes, dessas 4 espécies analíticas de interesse, cálcio, bário, estrôncio e magnésio, 3 espécies, cálcio, bário e estrôncio, têm coeficientes de solubilidade muito baixos. A gente está falando aí da ordem de 10 a menos 9, e significa que eles precipitam muito fácil na presença de carbonato. Isso é uma característica desses elementos, dessas espécies dentro do grupo 4. Agora, a gente tem o magnésio. O magnésio, como eu comentei, por conta do tamanho dele, as suas configurações eletrônicas, as suas características de configuração eletrônica, fazem com que ele tenha características um pouco diferentes das demais características dentro da família a qual ele pertence na tabela periódica. Então, alguns autores dizem que o magnésio pode estar presente mais na família do grupo, como uma espécie dentro do grupo 5, na nossa marcha analítica, que seria o grupo daqueles cátions solúveis, aquelas espécies que não têm um reagente de grupo específico, mais para o grupo 5 do que para o grupo 4. Então, o que vai acontecer nesse momento? Assim que a gente assim que a gente acrescentar o carbonato de amônio, eu vou até já separar o carbonato de amônio aqui, né? Carbonato de amônio, nós vamos utilizar o 1 molar, que é o reagente de número 13. Assim que nós acrescentarmos o carbonato de amônio, cálcio, bário e estrôncio precipitam instantaneamente. E o magnésio ele pode ter uma fração dele na fase líquida. Como ele pode continuar com uma fração na fase líquida? Justamente porque o seu coeficiente de solubilidade é um pouquinho maior do que os demais, a gente vai poder então tratar essa fase líquida e verificar na fase líquida se nós temos magnésio, tá? Enquanto que na fase sólida nós vamos verificar apenas cálcio, bário e estrôncio. Então, dados os 2 minutos de aquecimento, enquanto a gente conversava, eu removo a minha amostra do aquecimento e acrescento, então, 10 gotas do reagente de grupo. Reagente de grupo do grupo 4, carbonato de amônio. Tá? Nesse caso aqui, 1 molar. Então, 10 gotinhas. E aí vocês vão perceber instantaneamente, né? Vejam por enquanto aqui, ó. Vejam que a nossa amostra está líquida e essa a amostra líquida ela é completamente transparente, tá? Deixa eu colocar aqui perto da minha manga do jaleco, tá vendo? Assim que eu acrescentar o carbonato de amônio, vejam o que vai acontecer. 10 gotinhas, né? Vejam o que acontece. Formação de um precipitado branco. Bom, faz sentido a formação desse precipitado branco? Faz sentido, né? Se essas 3 espécies, nós estamos falando cálcio, bário e estrôncio, na presença de carbonato, formam carbonato de cálcio, carbonato de bário, carbonato de estrôncio, respectivamente. O que nós estamos vendo aqui, então, são os seus próprios carbonatos na fase sólida, tá? Bom, agito vigorosamente e a partir desse momento levo para centrifugação. Então vamos fazer aqui um processo de separação, né? Lembrando que eu vou precisar de um tubo de ensaio com um pouco de água para balancear a massa lá, né, na centrífuga. Nós temos aqui a nossa centrífuga já preparada. Assim que a centrífuga atingir a velocidade máxima, eu marco então 1 minutinho.
enquanto a gente aguarda a centrifugação. Lembrem que o magnésio, por ter um coeficiente de solubilidade um pouquinho maior que os demais, ele pode estar presente na fase líquida. Né? Ele vai ficar ali, uma fração dele na fase líquida. Então, a gente pode fazer a identificação do magnésio por 2 testes, tá? Um teste clássico seria o teste do hidróxido de amônio. Então, magnésio na presença de hidróxido de amônio com o meio já devidamente tamponado, forma hidróxido de magnésio, que é uma fase sólida, tá? Forma um coloide. Então, a gente consegue verificar a presença de magnésio por esse teste. Muito simples, tá? O hidróxido de amônio ali concentrado. Ou a gente pode fazer o teste da estrela. O teste da estrela consiste em a gente acrescentar a esse sistema com o magnésio, né, a fase líquida, ou centrifugado, um cristal de hidrogênio fosfato de potássio, ou, né, o de sódio, porque o fosfato na presença do magnésio e do amônio vai formar um cristal. E se nós pudermos verificar a presença desse cristal na forma de estrelas ou agulhas, a gente verifica então a presença, ou a gente confirma então a presença de magnésio no nosso sistema, tá? Veremos esse teste mais para frente. Então, dado o tempo de centrifugação, a gente para aqui a centrífuga, vamos remover a nossa amostra. Excelente. Nesse momento, eu tenho uma fase resíduo e uma fase centrifugal, tá? Seguindo o protocolo, então, faço a separação. Coleto todo o resíduo. Melhor, mantenho o resíduo, né? Mantenho o resíduo no tubo e coleto todo o centrifugado para o próximo tubo. Bom, agora eu tenho um R1 com o meu precipitado branco e eu tenho o meu C1 centrifugado, que possivelmente pode conter magnésio, tá? Bom, como nós colocamos magnésio, certamente que o resultado vai ser positivo. Bom, tem um ponto importante que seria o seguinte: a partir desse momento, eu tenho que garantir que aqui dentro eu não tenha mais cálcio, estrôncio, bário, né? Então, como que eu faço para garantir que aqui, na fase líquida, no centrifugado, eu não tenho mais essas espécies? Para garantir, eu posso fazer a verificação da precipitação completa, né? Então, eu posso simplesmente pegar um pouquinho do carbonato de amônio, mais algumas gotinhas na fase líquida, no centrifugado, e se houver precipitação, eu tenho que fazer uma nova separação, tá?
Vejam que colocando um pouco mais de carbonato de amônio, eu ainda tenho formação de precipitado, a mudança de cor aqui, mas na verdade o que eu faço nesse momento é agitar o sistema e levar para a centrifugação para verificar se o que a gente tem aqui realmente é sólido, tá? Então, vamos lá para a centrífuga. Então vejam aqui, né, que na segunda etapa nós temos mais sólido formado. Então vou arrumar aqui um novo tubo de ensaio. E vou fazer a separação do sólido e do líquido. Vou acrescentar aqui mais uma gotinha de carbonato de amônio para verificar se agora no meu segundo, né, na minha segunda passagem da precipitação, da verificação de precipitação, se eu não tenho mais nenhum carbonato de interesse aqui no meio. Agora, realmente, o tanto que eu coloco de carbonato mantém o sistema completamente transparente, o que significa que não tem mais nenhuma espécie aqui que possa precipitar na presença de carbonato. Tá? Então, agora sim eu tenho o meu C1 de verdade, né? Deixei de separado ali bonitinho. Enquanto isso, eu tenho dois resíduos, eu vou escolher um deles, tá? Eu posso pegar o primeiro ou o segundo. E nesse resíduo a gente vai proceder com a caracterização para identificar nele, né? Cálcio, estrôncio e bário, tá? São três espécies importantes aqui. Eu posso juntar esses dois resíduos para ter um volume maior de amostra? Posso, né? Posso juntar. Bom, qual que é a estratégia que a gente pode utilizar para juntar esses dois sólidos num único tubo? A gente não está falando de carbonato aqui? Carbonato não são espécies insolúveis em meio aquoso? São, né? Então, vejam o que eu posso fazer. Eu posso pegar aqui água limpa. Né? Posso colocar aqui umas 10 gotinhas de água limpa. As 15 gotinhas, coloquei um pouquinho a mais. Tá? Bom, posso agitar o meu sistema para que a água realmente carregue todo o sólido. E agora eu consigo coletar todo esse sólido com a pipeta e colocar lá junto com o sólido que já estava no tubo de ensaio marcado como R1 inicial. Tá? Então vejam que agora eu fiz uma transferência de sólidos de um tubo para o outro. Então concentrei os meus resíduos em um único tubo para evitar perda de amostra. Tá? Faço uma boa lavagem da minha pipeta, especialmente porque eu coloquei a amostra aqui dentro, né? Aí você vai dizer, bom, beleza, agora eu tenho sólido, mas eu tenho um pouco de líquido aqui dentro também, né? Então, o que eu faço com esse líquido? Dá para eu remover esse líquido daqui? Dá, né? Eu posso centrifugar esse sistema, tirar a água e manter só o sólido
dentro do tubo, e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Enquanto isso, para que a gente possa fazer o teste para verificação de magnésio no sistema, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu posso fazer simplesmente o teste acrescentando hidróxido de amônio nesse líquido, nessa fase centrifugada, ou fazer o teste da estrela. Então, para que eu tenha a possibilidade de realizar os dois testes para vocês verem, eu vou fazer o seguinte: eu vou transferir metade desse líquido que a gente tem aqui para um novo tubo. E então vou realizar em cada um deles ambos os testes, para vocês terem uma noção do que pode acontecer em cada um deles, tá? Então eu vou marcar aqui como um novo tubo, né, C1, isso daqui também é o meu C1, com a possibilidade de ter magnésio. E aqui vai ser o teste do hidróxido de amônio. Enquanto que no outro tubo, com o C1 também, eu posso fazer o teste da estrela, tá? Bom, para o teste da estrela, eu tenho que reduzir a quantidade desse líquido a aproximadamente 1 ml. Então, eu posso evaporar, deixar esse sistema evaporando, tá? Vou deixar ele ali na água fervendo. Inclusive, a quantidade de água está baixa, então vou colocar um pouquinho mais de água. Completar um pouco mais de água no becker. E aqui, para fazer a verificação de magnésio, eu vou então acrescentar hidróxido de amônio. Eu tenho hidróxido de amônio aqui, eu tenho um hidróxido de amônio concentrado. Então vou acrescentar algumas gotinhas de hidróxido de amônio. E vocês vão ver que nesse instante, nesse momento, eu tenho a formação de um sistema coloidal esbranquiçado. Você vai falar, mas como que isso garante a presença de magnésio aqui no meio? Na verdade, essa reação ela é característica. Então, a gente só vai ter a formação desse esbranquiçado, vocês estão vendo, né, desse sistema coloidal esbranquiçado, quando o meu sistema tiver magnésio. Tá? Se ele não tiver magnésio, o nosso sistema continua transparente. Então, esse já é um teste positivo para magnésio. Tá? Aí vocês vão falar, né, nossa, mas é quase, não dá para perceber que tem um sólido aqui dentro. Né? Na verdade, o hidróxido de magnésio, ele tem esse comportamento mesmo, essa característica. Então o que a gente pode fazer é, a gente pode até tentar centrifugar, para ver se de fato acontece uma separação de fase aqui, né? Enquanto isso, vamos ver se a nossa amostra sólida já foi separada. A gente já troca aqui de tubo e coloca o outro tubo do teste do magnésio para centrifugar. Bom, aqui o que nos interessa é só a fase sólida, lembra? A gente só estava fazendo uma transferência de líquido. Então, eu vou retirar a água que tem aqui dentro e vou ficar só com o sólido, tá? Lembra que a gente fez isso daqui só para concentrar
os sólidos de duas fases, ou de 2 tubos de ensaio, que foram necessários para verificar a precipitação completa do sistema. Então, tiro a água, é água mesmo, então vou jogar fora, não vou precisar dela, tá? Joga no descarte, lava bem a sua micropipeta. E agora o que eu faço com esse sólido? Né? Nós temos o protocolo para o sólido. Deixa eu tirar esse hidróxido de amônio concentrado daqui de perto. Estou tirando porque aqui tem o bico de Bunsen, né? E aqui a região está bem quente. Então eu não quero que o meu hidróxido de amônio se decomponha. Então tenho aqui o meu sólido, que é a fase de interesse. O que eu vou fazer com esse sólido? Nesse sólido, esse R1, possivelmente tem cálcio, estrôncio e bário, tá? Então eu vou dissolver essas espécies com ácido acético 3 molar. Ácido acético 3 molar, reagente de número 3. Quantas gotas de ácido acético eu coloco? Bom, vocês vão colocar a quantidade suficiente para dissolver o sólido. Então eu vou começar aqui com umas 3 gotinhas. E vou observar o comportamento do sistema. Agito, né, para que o ácido acético entre em contato com todo o sólido. Essa etapa pode levar um certo tempo mesmo, tá? É normal. Mas tenha paciência, tá? Promova a agitação do sistema e verifique quanto do sólido o ácido acético já conseguiu dissolver. Bom, eu ainda tenho uma quantidade razoável de sólido, vou acrescentar mais algumas gotinhas de ácido acético. Completando um total de 10 gotas de ácido acético aqui, tá? Dá para perceber nesse momento liberação de gases, né? A dissolução completa é garantida sempre que o nosso sistema não tiver ou apresentar nenhuma fase esbranquiçada, nenhuma fase sólida. Tá? Então, a observação é sempre essa. Eu estou olhando aqui com calma e não vejo mais nenhuma fase sólida, então todo o meu resíduo foi dissolvido com ácido acético 3 molar. Agora eu vou formar um tampão nesse sistema, então eu vou acrescentar o acetato de sódio 1 molar. Quanto de acetato de sódio? Eu coloquei 10 gotas de ácido acético, vou colocar 10 gotas de acetato. Mesmo volume. E agora nós temos um sistema completamente transparente, sem resíduo sólido, tá? Então, a possibilidade de haver cálcio, estrôncio e bário aqui faz com que a gente saiba que eles estão todos na fase de íons. Tá? Então, como eles estão aqui como íons dispersos no meio, né, disponíveis no meio, agora a gente vai colocar um outro reagente, que é o
dicromato de potássio, 5 gotas de dicromato de potássio molar, reagente de número 22. Dicromato de potássio molar. Cinco gotas. E agora nós temos alguns pontos importantes aqui, né? Nós vamos ter a formação de um precipitado amarelo nesse sistema. Esse precipitado amarelo vai ser separado, né, por centrifugação, e ele vai indicar a presença de bário na forma de cromato de bário. Tá? Então, a gente já pode dizer que aqui, nesse sistema, nós temos bário, né? Obviamente, porque nós tínhamos acrescentado na amostra inicial. Então eu vou levar para a centrífuga e a gente vai fazer a separação desse material. Bom, pessoal, então retomando aqui, né, o que nós temos, lembra da nossa amostra que estava sendo evaporada para reduzir o seu volume, para a gente poder fazer o teste de estrela? Então, eu estou tirando ela aqui da água, tá, do nosso banho-maria, porque o volume já é um volume suficiente da redução, que é o que a gente queria. Vou deixar ela esfriando um pouquinho aqui na nossa estante, tá? E, nesse momento, eu tirei de lá da centrífuga aquele teste do hidróxido. Lembra do teste do hidróxido também para magnésio? Vejam aqui, ó, no fundo, a formação de um precipitado esbranquiçado. Isso daqui é o resultado positivo para magnésio, usando o teste do hidróxido, tá? E agora a gente tem lá um outro material dentro da centrífuga, que é o precipitado amarelo da nossa amostra. Lembra? Então, acabei de fazer a centrifugação. Vejam aqui a separação, né, da fase sólida e da fase líquida. Nós vamos proceder, então, com a separação. Então, vou arrumar aqui um tubo de ensaio limpo. E vou transferir o centrifugado para esse tubo. Mantendo apenas o sólido no tubo de origem. Bom, vejam que agora eu tenho uma fase líquida e o meu precipitado amarelo, que indica a presença, então, de bário no nosso sistema, né? O que nós temos aqui é cromato de bário formado no nosso tubo, tá? Então, presença de bário confirmada. E é claro que agora a gente tem o nosso C2, né? O nosso centrifugado 2, que vai ficar armazenado para as próximas etapas, tá ok? Aqui a gente vai verificar a presença, então, de cálcio e estrôncio, tá? Enquanto isso, voltando lá para o nosso famoso teste da estrela, então nós temos aqui o nosso líquido com magnésio, né? A possível presença de magnésio. E nesse sistema a gente vai desenvolver o teste da estrela. Tá? O teste de estrela é muito simples. Nesse material, nós temos uma certa quantidade de cloreto de amônio,
né, que foi o que estava acrescentado no sistema. Eu vou utilizar aqui uma lâmina de microscópio. Tá? Então, vou pegar uma lâmina de microscópio simples. Vou coletar a minha amostra lá do tubo de ensaio, uma gotinha dela. E colocar na superfície da lâmina de microscópio. Tá? Vou até colocar um papel aqui embaixo, para ficar mais fácil para visualizar. Pelo menos eu ponho a lâmina aqui em cima. E agora eu pego uma gota da minha amostra. E posiciono no centro da lâmina. Bom, qual que é a ideia do teste da estrela? É de fazer com que essa amostra líquida, com a presença de magnésio, né, entre em contato com um reagente, que é o fosfato de sódio bifásico. Tá? Então, na verdade, eu já tenho o meu reagente aqui. Tá? Então, a fonte de fosfato para a reação química vai vir desse frasco. Eu preciso fazer com que o meu meio se torne levemente alcalino e vou, para isso, acrescentar uma gota de hidróxido de amônio diluído. Tá? Então, vou aqui utilizar o hidróxido de amônio 1 molar, vou colocar também uma gota na superfície da lâmina. Gota sobre gota, tá? Para que essas substâncias reajam entre si. E agora, aqui em cima, eu vou colocar uma pontinha, um cristalzinho só de fosfato, que é a fonte aqui para fornecer fosfato no sistema e fazer com que esse fosfato reaja com o magnésio e forme fosfato de magnésio. Então, realmente bem pouquinho, tá? Bastante, vou até jogar fora. E agora, dá até para ver que o sistema já está levemente esbranquiçado da formação dos cristais. Nós vamos levar essa lâmina para o microscópio e aí vocês vão ver a formação dos cristais em formatos, especialmente formatos de agulha e cristais com formatos de estrela. Tá? A formação desse cristal, ou desses cristais aqui, indica e é realmente um bom teste de verificação de presença de magnésio para esse tipo de ensaio, né? A presença de magnésio nessas amostras. Porque esses cristais nessas formas de agulha vão crescer necessariamente quando houver a presença do magnésio e do fosfato num meio levemente alcalino por conta do hidróxido de amônio. Tá? Então, nós temos aqui um teste muito bem utilizado e muito bem desenhado, né, para verificação de magnésio e um outro teste muito mais simples, que é o teste da presença do hidróxido. Né, na verificação de magnésio utilizando hidróxido de amônio concentrado. Então, vejam aí as figuras, tá? Olhando essa lâmina no microscópio, e vocês vão perceber a formação de algumas agulhas. Se nessa amostra não houvesse magnésio, o que vocês veriam? Primeiro, nesse ensaio, vocês veriam só a fase líquida sem a fase sólida, tá? Porque não haveria formação de hidróxido de magnésio. E no ensaio do teste de estrela, vocês veriam só a fase líquida. Mais nada.
alguns cristais cúbicos do próprio fosfato, mas nenhum cristal em forma de agulha ou na forma de estrela, que é o que vocês estão vendo na foto agora, porque eu também fiz um teste, né, previamente, já fotografei, fiz um teste com uma amostra dessa sem magnésio, seguindo o mesmo protocolo, levei ao microscópio e o que vocês estão vendo é esse resultado, né, de uma imagem da borda da gota, dessa gota no meio da lâmina, sem nenhum cristal característico da presença de magnésio. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Hoje, então, nós fizemos a verificação, né, da presença de bário, da presença de magnésio por 2 testes diferentes e resta agora analisarmos a fase líquida. Essa fase líquida, então, é a fase onde nós vamos verificar a presença de cálcio e estrôncio, tá? Bom, pessoal, é isso e até a próxima. Valeu!